Amém, uma boa tarde, a paz do Senhor a todos os ouvintes, aqueles que também nos acompanham através do YouTube. Estamos com um tema maravilhoso, é um tema fácil de se falar, pois a amamentação ela só traz benefícios, né, tanto para o bebê como para a mãe, possivelmente até para o adulto futuramente. Então, o mês de agosto na saúde é o mês que se fala do incentivo à amamentação. Com o nascimento do bebê, vem esse outro processo, né, que é a amamentação, a alimentação que aquela criança vai ter. E para todas as mães que querem, com certeza, dar o melhor para o seu filho, não existe nada melhor do que a amamentação. É o melhor alimento do mundo, é o leite materno. E, para início de conversa, ele já serve como a primeira vacina do bebê, pois a amamentação, assim, na primeira hora em que o bebê nasce, que o ideal é que se comece a amamentação na primeira hora de nascimento, né, para que você evite ter outros problemas, né, no decorrer desse processo de alimentação da criança, é necessário que seja na primeira hora. Essa criança recebe anticorpos da mãe para ajudar na defesa, na imunidade da criança, né? O primeiro leite, ele é chamado de colostro, e ele é um leite diferente, ele é um leite mais amarelado, e não é parecido com o que a gente encontra, não é parecido com leite de caixinha, não é parecido com leite de vaca, é um leite diferente. Ele é em menos quantidade e ele é um pouco amarelado. Esse leite se chama colostro e ele é rico em nutrientes e também em anticorpos, né, que vai dando um reforço à imunidade daquela criança que está nascendo. Como a gente sabe, os bebês nascem e eles têm imunidade baixa, né, pois ele está num organismo que ainda está em formação. Então, a amamentação é primordial para esse bebê, assim que ele nasce, para que ele tenha esse reforço na imunidade dele, para que ele consiga combater algum tipo de vírus que venha ser introduzido no seu organismo, né? Outro fator é que também a amamentação, ela evita contaminações, porque se você ofertar uma mamadeira à criança, você vai precisar passar por um processo de esterilização correto daquela mamadeira. E na mama não. A mama já está pronta, a criança vai ser introduzida ali e vai se alimentar sem ter nenhum risco de contaminação durante a sua alimentação. Então, a amamentação, já daí, ela já é perfeita, né? Como é a maior tecnologia que já existiu, a tecnologia de ponta, a amamentação. O corpo da mãe se prepara durante os 9 meses para a produção do leite específico para aquela criança, né? Então, o leite materno, ele vai ser de acordo com a necessidade do bebê, né? Então, muitas vezes as mães dizem, mas o leite é fraco, porque a criança, ela quer mamar muitas vezes, né? Como se sabe, o estômago da criança ao nascer, ele é muito pequeno. Então, no início, vai ser pouco leite mesmo que a mãe vai produzir. Porque, como o nosso corpo, nosso organismo, ele é sábio, não é necessário produzir uma grande quantidade de leite se o bebê tem um estômago pequeno. Então, no início é pouquinho leite mesmo que sai, mas é o suficiente para aquela criança. Aí, às vezes, a mãe diz, não, mas é tão pouco, minha criança vai ficar com fome. Não vai, né? O leite, ele é rico em nutrientes, ele é rico em anticorpos para proteger e dar todo o suporte que aquela criança ela precisa, sem preocupações. É muito importante esse tema. Eu acredito que esse tema, ele nunca se inova, ele sempre é novo, porque todo dia acredito que nasce pessoas, nasce bebê, então ele se torna um tema atual. E diga-se de passagem, um tema muito importante. Ele é tão importante que hoje a gente vê que é pouco discutido, né? Em rádios, até em televisões, nos meios de comunicação. E eu queria perguntar à senhora, o leite materno,
ele traz uma proteção contra as doenças, irmã Joelaine, como enfermeira, tem todo o conhecimento, e também nós acreditamos que pessoas que passam mais tempo amamentando, ele passa a ter mais saúde e prevenção. A senhora tem essa informação? Sim, sim, exatamente. Vai evitar doenças, principalmente a diarreia, que muitas crianças antigamente, quando não se tinha muito conhecimento, quando há tempos atrás, anos atrás, as mães achavam realmente que o seu leite era fraco, que não era suficiente para a criança, e começavam a introduzir leites de fórmula, às vezes massas, e as crianças começavam a ter infecções, diarreia, algumas vinham até a óbito, né? Porque o início, nos primeiros dias, são uma zona crítica para a criança, então ela precisa de todo cuidado. Então, o leite materno, além dele promover anticorpos para a saúde da criança, que eles vão proteger ele contra vírus, infecções, né, ele previne também infecções respiratórias. Ele vai ajudar, o estímulo à criança a amamentar, vai ajudar não só na saúde dela, mas como na dentição, para que ela tenha dentes fortes, saudáveis, vai auxiliar para que ela aprenda a respirar, pois nós sabemos que a criança dentro da barriga da mãe, ela não precisa respirar, ela não precisa ter ar nos seus pulmões, né? Que ela é quem faz todo o trabalho é o corpo da mãe para a criança. Ela tem nutrição, ela tem oxigênio, tudo através do sangue da mãe pelo cordão umbilical. Quando essa criança nasce, o seu pulmãozinho precisa encher de ar e ela tem que aprender também a respirar. Por isso a importância da criança chorar quando ela nasce, né? Porque quando a criança chora, o médico entende que ela ali está respirando. Então, a amamentação é um estímulo, ajuda a criança a aprender a respirar, pois ela vai precisar controlar a respiração para poder fazer aquele processo de ordenha. Vai ajudar na mastigação. A criança que ela amamenta, quando ela for introduzida à alimentação, quando ela for introduzida aos alimentos, ela vai ter uma facilidade já na mastigação, porque o movimento que ela faz na boca para amamentar é muito semelhante ao da mastigação. Se você dá uma mamadeira para a criança, não vai ser da mesma forma. Ele vai ter que fazer sucção para poder mamar na mamadeira. Mas se ela for amamentada no peito, ela vai precisar fazer um movimento de ordenha, que esse movimento auxilia na musculatura da face, para que a criança ela consiga aprender também a fazer uma mastigação boa, a respirar. Então, vai evitar que essa criança tenha problemas respiratórios, que essa criança venha a ter asma, né? Então, previne uma série de doenças, de infecção, de diarreia. Ajuda no desenvolvimento da musculatura da face, como eu falei, dos dentes, para que os dentes eles nasçam saudáveis, os dentes bonitos, né? E a fala também, pois com essa movimentação, esse exercício que a criança faz no ato de amamentar, ele vai estar deixando que essa musculatura fique madura o suficiente para que ele também consiga falar. Mais tarde, essas crianças vão começar a falar suas primeiras palavras e o treinamento também se dá através da amamentação. Aí, às vezes, a pessoa pensa que é só uma questão de alimentar a criança, mas não é. A amamentação é um processo em que ele vai auxiliar em tudo na vida da criança, né? Até a sua fase adulta. Escutamos relatos, né, de mães, de crianças que amamentaram por um bom tempo e a gente vê que são crianças que raramente adoecem. São crianças que o dentinho não teve cárie, era um dente forte. Crianças que começaram a falar rápido, né, que tiveram uma dicção boa, não tinham problema de asma. Então, tudo isso, a amamentação, ela influencia, né? É a natureza perfeita, né, a qual Deus criou, para que tudo funcionasse do seu jeitinho, para que tudo auxiliasse no desenvolvimento perfeito daquela criança. Então, agora tem um porém. A amamentação, ela não é fácil, porque as mães, elas precisam de orientação, né? É isso que a gente está fazendo aqui hoje à tarde. E o que as mães, durante o pré-natal, elas também precisam ser orientadas. Como fazer a amamentação? Qual é a pega correta? Pois, como eu disse em outro momento, que foi na fala da saúde mental materna,
A amamentação, ela é um processo doloroso, né? A mãe, ela sente dor. Agora, existe formas de amenizar isso. Não é que ela vai sentir dor por todo o tempo que a criança mamar, não. Mas os primeiros dias são dias difíceis, tanto para a mãe quanto para o bebê. Os dois precisam aprender a fazer esse processo. Então, tem esse momento da pega correta, que eu vou estar explicando. Se tiver alguma dúvida, pode interromper, viu, irmão Paulo. Ok. Mas a pega correta, ela tem que ser orientada à mãe. Eu sei que também é orientada no hospital, onde ela vai ter a criança, né? Que a criança precisa ser introduzida à alimentação na primeira hora após o nascimento. E a amamentação necessita de um ensinamento da pega correta. Ou seja, como é que eu vou colocar a criança para amamentar? Eu só vou encostar ela no peito e ela vai mamar? Não, não é assim. Precisa ensinar a criança a mamar e a mãe também a oferecer a mama à criança. Então, existe como a forma de pegar a criança, ela tem que ser a forma mais confortável, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, é recomendado que a mãe encoste o corpo do bebê próximo ao dela, que o corpo do bebê esteja bem pertinho do da mãe, né, barriga com barriga. Os bracinhos tem que estar livre para que ele não venha aprender a respirar, a circulação da criança, né? Colocar o bracinho para trás, o outro para frente. E o mais importante, o queixo da criança, ele tem que estar encostando na mama da mãe. E a criança tem que estar com a boquinha bem aberta. Bem aberta. É tipo peixinho. Além da boca estar aberta, ele tem que estar com os lábios para fora e com a língua para fora também. Porque o que vai fazer a ordenha é a língua da criança. Então, para que a criança abra a boca bastante, ela tem que abrir um bocão mesmo. A mãe pode encostar o lábio superior da criança no mamilo, então ele vai ter o estímulo de abrir a boca. Nessa fase, as crianças são muito questão de sucção, né? Tudo que você encostar próximo à boca da criança, ela vai abrir. A boca é um estímulo. Então, você encosta o seio no lábio superior da criança, então ela já vai abrir o bocão. Nesse momento que ela abre, tem que introduzir a mama de forma que a boca da criança pegue a maior parte da auréola do peito da mãe. Então, não é o bico, é a auréola, aquela parte marronzinha do seio, é que tem que ser introduzida na boca da criança. Então, a mãe pode fazer a mão em forma de C ao redor da auréola e pressionar. Tipo como você fosse pegar um sanduíche e que você vai morder, você tem que apertar o sanduíche para poder colocar na boca. Então, da mesma forma, vai ser feito na mama. Ela vai pegar a mão em forma de C ao redor da auréola e apertar para que introduza a maior parte da auréola na boca da criança. Tem mães que têm a auréola muito grande e não vai caber tudo na boca da criança, claro que não, mas a maior parte, contanto que a criança não fique só no bico, porque se ela ficar só no bico do seio, ele vai machucar, né? Vai cortar, vai ferir, né? E é necessário que ele abocanhe a maior parte. No caso, existe, assim, você está explicando a maneira. A pega. A pega, mas tem gente que aplica alguma coisa, tipo, bota ou pomada, ou bota alguma coisa natural. Serve isso? É aconselhável fazer isso? Existe alguma coisa específica para botar no peito para a criança ali pegar mais rápido, alguma situação? Ou para a mãe sentir menos dor? Para que a mãe sinta menos dor, o que a gente recomenda é a pega correta. Se ela não consegue sozinha fazer, ela precisa da orientação de um profissional. Enfermeiras, elas têm a competência de ensinar a pega correta, né? Tem consultores de amamentação também, os próprios médicos, mas o que vai aliviar a dor é a pega. Não existe nenhum remédio que alivie a dor, a não ser que a criança faça a pega correta. Outra coisa, se a mama estiver ferida, estiver cortada, o que vai ajudar na cicatrização dessa mama é o próprio leite materno. A mãe, que quando sai o leite, colocar um pouco do leite em cima daquela ferida, daquele corte, é o que vai ajudar a cicatrizar, né? E colocar sempre a maior parte da auréola na boquinha da criança, e a língua da criança tem que estar para fora, para que ela consiga impulsionar a parte da mama para cima.
e assim consiga fazer um movimento de ordenha. E o bico da mãe, o bico do peito, ele tem que estar lá no céu da boca da criança, lá no fundo mesmo. Então, assim, dessa forma, não vai chegar a cortar nem a ferir a mama e a mãe também não vai sentir dor. Mas se caso a criança prender a boquinha, se os lábios da criança ficarem para dentro e ela ficar só ali no bico, vai cortar, vai ferir e também a criança não vai conseguir ser alimentada adequadamente, ele não vai mamar o suficiente. Então, a pega correta é a principal forma de você evitar intercorrências no momento da amamentação. Evitar as dores, evitar as fissuras, né? Os cortes, que muitas vezes acontecem. Né? Já chegou a mães dizer que a ponta do bico do peito quase cair mesmo. Cair de tão machucado que estava. Né? E às vezes incentivo a mãe a amamentar mesmo que esteja já machucado. Mas tem delas que sai sangue, né? Tem delas que sai sangue, não é isso? Isso. Aí, existem formas que o médico pode passar alguma medicação para que a mãe tenha uma cicatrização mais rápida. A vitamina C, ela também auxilia na cicatrização. Né? Mas, de toda forma, a amamentação ela deve evitar ser interrompida. Porque se a mãe fizer a ordenha, colocar numa mamadeira, isso vai atrapalhar a amamentação? Vai. Tem casos que não tem outra forma, mas atrapalha porque a criança vai utilizar uma mamadeira. E a mamadeira jamais vai ser igual à mama. Por mais que o bico seja parecido, não vai ser, porque ali a criança não precisa ordenhar, ela só vai fazer sucção. Não é da mesma forma que a da amamentação. Então, no caso, eu sei que há casos e há casos, mas tem mãe que tem pouco leite, né, na cabeça dela, ele tem bem pouquinho e não supre a criança, pode existir isso. Como também tem deixa eu ver que palavra eu posso usar, a preguiçosa. Em que sentido? Já praticamente quando o menino já nasce, no outro dia já está inventando mingau, inventando alguma coisa para botar na boca do menino, porque ele está ocupado, não sei o que, não tem tempo e tal. Existem pessoas assim. Então, há uma exclusividade de tempo de ficar só no peito, a criança, ou não? O ideal é que a criança tenha amamentação exclusiva, que é apenas amamentação, nada de água, nada de chá, nada de leite, durante os primeiros 6 meses. Né? Então, não é necessário dar nada à criança durante os primeiros 6 meses, apenas o leite materno. Existe, sim, como eu disse, mães que não querem amamentar. É uma opção. Será que a criança vai desenvolver? Ela vai desenvolver. Porém, ela pode ter intercorrência, pode ter até problemas muito sérios, né? Porque eu já vi crianças perderem até parte do intestino devido a fórmulas infantis que não eram apropriadas para aquele organismo. Como eu expliquei inicialmente, o corpo ele passa os 9 meses preparando um leite específico para aquela criança. Então, o leite é apropriado para suprir todas as necessidades da criança. E não existe pouco leite, não existe leite fraco. Como eu disse, nos primeiros dias, a descida do leite demora de 3 a 5 dias para ter a apojadura. A apojadura, o que é? É a descida do leite. É o momento que o leite vai vir bastante em grande quantidade. Mas esses primeiros dias, até o 3º dia, é bem pouquinho, que é o que a gente chamamos de colostro. Né, que é um leite mais nutritivo, rico em anticorpos, que vai fortalecer a imunidade da criança. E outra, a criança não necessita de muito leite nos primeiros dias, porque seu estômago é pequeno. Ele vai crescendo conforme os meses vão passando, né? Aí o seu corpo também vai entender que a criança está crescendo, que ela precisa de mais leite e vai produzir mais leite. Quando coloca-se a criança na mama, a saliva da criança manda uma mensagem para o corpo da mãe, para dizer o que é que aquela criança está precisando. Se a criança ela está doente, é tão perfeito que se a criança ela estiver doente, o corpo vai entender que a criança está doente e vai produzir um leite específico para sarar aquela criança. Pessoa, pai. Será que Deus é perfeito? É perfeito, grandioso. Isso é muito perfeito. É tecnologia de ponta mesmo, a amamentação. Tecnologia divina. Isso aí. A mãe até pode coletar o leite quando a criança está saudável e o leite de quando a criança está doente. E ela vai ver uma diferença na viscosidade, na coloração
e na quantidade de leite. E quando a criança está chorando muito e a mãe identifica que ela está com cólica, durante esses 6 meses ela vai utilizar algum outro tipo de alimentação ou com a própria amamentação ela vai ter um resultado bom? A criança, no caso. Isso. A amamentação, ela auxilia em todo o processo da criança, até também nas cólicas. Mas, às vezes, tem alguma proteína que a criança que a mãe faça a ingestão dessa proteína e que a criança seja alérgica à proteína. Porque, tipo assim, não existe ligação direta do peito com o estômago. Não existe. Então, se a mãe tiver uma alimentação saudável durante o período da amamentação, o filho não vai ser prejudicado, né? Não, isso. Se há algum prejuízo na área da saúde, é a alimentação que a mãe está se alimentando, que não é adequado para a criança se alimentar, né? Uhum. É indicado que a mãe evite cafeína, porque a cafeína ela irrita a criança. Então, a criança ela vai ficar mais chorosa, vai ficar mais irritada. Então, cafeína evita, porque não é que o que a mãe come vai fazer mal à criança. Não é assim. Tipo, o que vai pro leite é o que está no sangue da mãe. É como que o leite fosse um sangue branco. Uhum. Falando figurativamente, é como se fosse um sangue branco. Se a mãe ela ingere algum alimento que tiver alguma proteína que a criança seja alérgica, ou que a mãe, até que a própria mãe seja alérgica, pode sim fazer mal para a criança. Né? Tipo a bebida alcoólica mesmo. Ela é indicado que seja evitado a bebida alcoólica nos primeiros meses, quando a amamentação ela é em livre demanda. Nos primeiros meses da criança, ele vai amamentar em livre demanda. O que é livre demanda? É quando o bebê quiser. Então, a mãe vai amamentar de 8 a 12 vezes por dia. É muita amamentação. É quando a criança quiser, realmente. Que ela vai amamentar. Com o tempo, a criança vai dando espaçamentos maiores de uma mamada para outra. Mas tem criança que rejeita, né? Algumas mães dizem que a criança rejeita, mas nesse processo, às vezes incentivou a criança a chupar chupeta, ou a mamadeira mesmo, ou deu mamadeira com água. Então, a criança ela vai querer algo que é mais fácil. Se for você der a mamadeira para ela tomar, a mamadeira vai ser um trabalho menos trabalhoso para ela tomar o leite. Às vezes, algumas crianças não querem o peito porque na mamadeira é mais fácil. Ou então, introduzir a chupeta e isso confunde a mente da criança. Porque, de maneira nenhuma, o bico da chupeta vai ser igual à mama. Então, faz essa confusão na cabeça da criança e, às vezes, ela rejeita o peito. Né? Mas, por isso que a gente indica que não ofereça chupetas nem mamadeiras para as crianças. Dê exclusivamente a mama para a criança fazer a alimentação. Mas ele só quer viver no peito. Os primeiros meses é livre demanda mesmo. Também no caso, existem mães que afirmam que tem muito leite. A criança vai e ainda tem mais leite. Aí tem que ficar tirando, né? Porque diz que empedra, essas coisas. Essa questão do empedramento é o que a gente chama de engurgitamento. É engurgitamento da mama. O que é isso? É quando o que se fala, né, popularmente de ser empedrado. É o engurgitamento dessa mama. É quando acontece a apojadura, a descida do leite, só que de forma patológica. Desce uma grande quantidade de leite e, ao mesmo tempo, esse leite fica retido. Esse leite não consegue sair. No que ele fica retido dentro da mama, a mama começa a inchar, fica vermelha, fica quente, a mãe pode até ter febre, né? Então, esse é um dos problemas que pode acontecer na amamentação. E o ideal é que essa mãe ela seja assistida pelo médico. E o que é que vai resolver o engurgitamento mamário, que é aquele que chama de leite empedrado, o engurgitamento mamário. É um bebê faminto, né? O engurgitamento, a mama ela fica muito grande, ela fica esticada, ela fica inchada, fica vermelha, dói, a mãe tem febre. Então, precisa que esse leite seja retirado, ou pela ordenha manual, ou com aqueles equipamentos que a gente sabe que hoje tem, né, que é as bombinhas de amamentação, e oferecer muito, muito para a criança possa mamar. Né? O bebê faminto é o que vai ajudar no engurgitamento mamário. Para que a gente consiga ganhar tempo, né? Como eu falei, no começo os bebês não têm horário para mamar. Com o tempo ele vai se organizando, vai tendo aquele horário certozinho para ele fazer a amamentação.
E a amamentação deve ser exclusiva até os 6 meses, mas ela pode continuar depois da introdução alimentar, que a criança vai começar a comer, pode continuar dando o leite materno para a criança até 2 anos ou mais, né? Tem mães que passam até 4 anos a criança amamentando. Então, pela Organização Mundial de Saúde, até 2 anos ou mais. Mas se a mãe quiser parar aos 2 anos, tudo bem. A criança ela já teve todo o aporte nutritivo que ela precisava. E não é necessário oferecer nenhum outro tipo de leite à criança. Eu já vi casos de mãe fazerem cuscuz, quando a criança está já introduzida à alimentação, fazer cuscuz com leite materno. Cuscuz com leite, usando leite materno. Poxa, Para a criança comer. Se for fazer uma vitamina, usa o leite materno também. Para a criança se alimentar de apenas leite materno. então só ela bebe, né? Mas o ideal seria que fosse dessa forma, né? Mas ela pode ser introduzida a frutas, a sopinhas, após os 6 meses, né? Enfermeira, eu queria lhe fazer uma pergunta que talvez, né, seja a necessidade de alguma mãe que esteja nos escutando agora e que é um assunto, sabe, muito instrutivo. E eu quero rapidamente, para ganhar tempo, fazer minha pergunta sem muito arrudeio. Eu tenho uma irmã que ela teve um bebê e no período da amamentação o filho ele machucava ela e chegou a criar ferida, né, na área que o bebê estava fazendo sua amamentação. Então o que é que acontece? Eu estava vendo a senhora, acompanhando a senhora falar agora a respeito da forma de colocar o bebê para que ele possa amamentar. De repente ela não estava utilizando essas formas a qual tão preparada que a senhora estava indicando. Até pelo fato de ser o primeiro bebê, né, dela não tinha experiência. E ela chegou a chegar ao momento de dizer assim, não, eu não aguento mais que ele faça o seu período de amamentação, porque era dor, né? Ela até chegou, acredito que a adoecer, porque ela ficou com trauma de ferimentos que criou, né, na mama dela por conta de uma forma exagerada, digo assim, que ele estava mamando, né, e chegou-se a criar esse mal, essa forma que ela não aguentava mais amamentar ele. Quando acontece isso, a forma é procurar um jeito para que possa dar um conforto melhor para a criança fazer a amamentação sem prejudicar a mãe? Tem que ser utilizada a técnica correta, né? Como a gente disse, a pega correta. Se a criança ela mamar de forma errada, vai acontecer ferida, vai acontecer corte, e a mama vai ficar muito inflamada. Então, é necessário que essa mãe ela seja orientada, né, a fazer essa pega correta e também a tratar essas fissuras, esses machucados na mama, para que ela também não sinta tanta dor. Ela vai, com a pega correta e o machucado, ela ainda vai sentir dor, vai sentir um pouco, porque a mama vai estar sensível, mas vai reduzir muito a dor. E às vezes a mãe se sente incapaz, impotente. Não é isso. Às vezes ela só precisava ser orientada. Ela só precisava de alguém que a ajudasse, que ensinasse a ela a fazer aquele processo. Aí algumas mães, realmente, elas podem até chegar a entrar em depressão por achar que não são capazes de amamentar Verdade. seu filho, né? E não é isso. Toda mãe, ela é capaz. E mesmo que no começo o leite você acha que é pouco, mas com o incentivo ele vai aumentando. E a amamentação ela não só é importante para a criança, ela também é importante para as mães. Por quê? Porque ela vai diminuir o sangramento pós-parto. Quando a mãe dá o peito à criança, hormônios são ativados e incentivam a contração do colo do útero, que quando o bebê nasce o útero continua inchado, crescido. E quando a mãe amamenta, o útero ele se contrai. E ali vai reduzir o sangramento, né, pós-parto, vai reduzir as chances dela ter anemia, da mãe ter câncer de mama. Quando a mãe amamenta, ela diminui as chances de câncer de mama, de ovário, de ter diabetes, de ter um infarto do miocárdio. Então, a amamentação também é boa para a mãe. Vai ajudar também ela a voltar o peso que ela tinha antes de ser mãe, a voltar o corpo que ela tinha antes, né? Porque a mãe, num dia de amamentação, ela perde cerca de 800 calorias. Então, ela perde muito. Então, não é indicado que a mãe faça dieta durante a amamentação, porque ela é um gasto calórico muito grande para amamentar, né? O corpo, ele trabalha redobrado para produzir o melhor leite para aquela mãe, para aquele bebê. Então, é indicado que ela também faça uso de 2 litros de água por dia, que ela tenha uma alimentação saudável, que ela coma peixe,
que ela coma carnes magras, cereais, frutas, que ela evite frituras, né, que ela evite alimentos embutidos, enlatados, refrigerante, cafeína, para que a amamentação ela seja perfeita para o bebê e também para a mãe. Você esteve aí agora tendo uma aula, né? As mães, né, que estão passando por esse período, né, ou que vão passar ainda, acredito que foi muito importante para você passar um tempo com uma longevidade maior em amamentação para o seu filho. Só assim você vai ter um filho com mais saúde, um filho que dê menos trabalho, um filho que tenha saúde para dar e vender. Né? Eu acompanhei a minha sobrinha, ela mamou até mais de 4 anos de idade. E hoje a gente vê que ela tem uma saúde bem mais elevada do que o irmão dela, que mamou muito menos do que isso por conta desse relato ao qual eu passei agora. Né? E isso é muito importante para as pessoas que aí evitam dar a mama aos filhos, né? Ou de forma reduzida. Tem filho que mama 2 meses e a mãe aí já não tem interesse mais em fazer isso. Mas isso é importante, o período de amamentação ser mais alongado. Eu acho que se a minha irmã viesse aqui também, ela chegaria muito perto do seu relato com 9 filhos que ela tem. Isso aí dá aula tranquilo. Não é verdade? Eu daria aula, E realmente. acabou de ter uma agora que eu acho que tem 3 meses, né? A Luciana, acho que ela está assistindo a gente, tá na Bahia, ela está escutando a gente. Tá aqui tapado. Um abraço para você, viu, Diana? Nós te amamos e sabemos que ela está nesse período de amamentação agora. Eu acho que a filha dela está com 2, 3 meses, né? Nasceu para ser mãe, né? Mas Verdade. no caso dessas informações, eu já sei disso aí há faz tempo. É verdade. Nova experiência. Uma mãe de A qualidade. prática ensina muito muito importante. melhor, né? A prática Oh. ela ensina demais. Sem dúvida. Joelaine, suas considerações finais. Mais uma vez agradecer essa oportunidade, que é sempre proveitosa, não só para quem me ouve, como para mim também, que eu amo passar aquilo que eu sei, né, para ajudar muitas pessoas. Você que tem dúvidas, né, que quer ser orientada a respeito da amamentação, como enfermeira eu também posso fazer essa consultoria em amamentação, ajudar essa nova mãe, né, que está nesse período de alimentação da sua criança, um período de descoberta, principalmente para as novas mamães, mamãe de primeira viagem, que precisa muito de orientação. Se você quer tirar dúvidas, né, tem as minhas redes sociais, o meu Instagram profissional, que é joelaine.manso, que você pode estar enviando mensagem para lá e a gente está se comunicando, tirando as dúvidas, né? E tem muito assunto ainda sobre a amamentação que a gente poderia ter abordado, mas nosso tempo é restrito. Mas, como eu disse, dúvidas podem entrar em contato, estamos aqui para esclarecer e eu agradeço imensamente essa oportunidade. E até uma próxima oportunidade.